Muito bem, vamos então analisar agora com calma cada um dos registros que compõem aí o arquivo do Sintegra, né? Vamos fazer essa análise dos tipos de registros, tá? Essa análise aqui não substitui a sua leitura completa lá do manual, tá? Apenas para você ter uma noção prévia, resumida, do que é cada um desses registros. Comecemos então com o registro de tipo 10. Esse é o registro mestre do estabelecimento. Ele é destinado à identificação do estabelecimento informante. O contribuinte deve entregar o arquivo magnético atualizado, de acordo com a versão mais recente do convênio. O layout utilizado será o que está em vigor no momento da remessa, mesmo quando se referir a períodos anteriores. Os arquivos devem ser mensais. Devem conter informações referentes a somente um mês. A data inicial deve ser sempre o primeiro dia do mês e a data final sempre o último dia do mês, mesmo que haja apenas um movimento parcial, né? Então, se você está mandando aí o arquivo de janeiro, a empresa só vendeu do dia 2 ao dia 5, ainda assim você deve mandar o arquivo do dia 1º até o dia 31 de janeiro, né, no caso desse exemplo. Dados complementares do informante, esse aí é o registro tipo 11, é o segundo registro do arquivo do Sintegra. O registro 10 é o primeiro, o registro 11 é o segundo. São os dados complementares, como nós já vimos, né? O bairro, o endereço, CEP, número, aqueles dados lá que compõem o registro do tipo 11. Registro tipo 50, é onde você vai informar os documentos fiscais. No caso, os totais dos documentos fiscais. Quando você olha ali para uma nota fiscal, você vê os dados de cabeçalho dela, né? E vê ali os dados de totais. Total do seguro, total do frete, total da nota, né? São esses totais aí que nós informamos no registro 50. E quais são os tipos de documento que nós informamos nesse registro? Nós vamos informar aí as notas fiscais modelos 1 ou 1A, relativo ao ICMS, a nota fiscal de produtor, que é o modelo 4, a conta de energia elétrica, né, que é a nota fiscal modelo 6, a nota fiscal de serviços de comunicação, que é a 21, a nota fiscal de serviços de telecomunicações, que é o modelo 22, a NFE, que é o modelo 55, que vem substituir aí a nota fiscal 1 e 1A, e a nota fiscal avulsa, né? No caso de uma nota fiscal avulsa, ela deve ser informada como modelo 1. Ainda em relação a esse registro, ele deve obedecer à sistemática da escrituração dos livros registro de entrada e registro de saída, né? Então, quem conhece aí de escrita fiscal sabe o que é o registro de entradas, o livro de registro de entradas, o livro de registro de saídas. Então, esse registro aí, o registro 50, ele se refere a esses livros, tá? Os livros registro de entrada e registro de saída. No caso de documentos que têm mais de uma alíquota de ICMS ou mais de um CFLP, você deve fazer uma combinação aí, né? Então, para cada combinação de alíquota e CFLP, deve ser gerado um novo registro 50, né, com os valores nos campos monetários correspondendo à soma dos itens que compõem aquele lá, ok? De tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal devem corresponder aos valores totais da mesma. Tranquilo? As datas de emissão ou recebimento devem estar dentro do período que foi informado lá no registro 10. A falta de um registro deve ser retificada em um novo arquivo. Tá? Então você mandou o arquivo de janeiro, mas esqueceu de digitar uma nota. E agora? Aí você deve mandar outro arquivo de janeiro, só que naquela opção do tipo, né, até nós vimos isso lá na análise do registro 10, você deve colocar como uma retificação. Ainda em relação ao registro 50, né? Para documentos cujos modelos são 1 ou 1A, será obrigatório o preenchimento de um dos seguintes campos, ou o CPF, ou o CNPJ, ou a inscrição estadual. Exceto, temos uma exceção aí, no caso de operações com o exterior. O valor total da nota fiscal deve incluir o IPI devido pela operação, se ele existir. Nos documentos fiscais emitidos em operações ou prestações também registradas em SF, emissor de cupom fiscal, os campos de valores devem ser zerados, não devendo ser informados registros do tipo 54. As operações com nota fiscal de venda ao consumidor,
modelo 02, não devem ser informadas nesse registro. Tá? Tem um registro específico para isso, que é o registro 61. Chegamos então ao registro 51. Nesse registro 51 ele se refere ao IPI. Esses registros aí eles devem ser gerados apenas por contribuintes de IPI. Aqueles contribuintes que são exclusivos de ICMS não devem informar esse registro 51, mesmo que eles recebam mercadorias sujeitas ao IPI. Só deverão ser informadas no registro 51 operações acobertadas por notas fiscais modelos 1 ou 1A, não devendo ser informadas operações acobertadas por outros modelos de documentos fiscais, principalmente os modelos 6 e 22, que são informadas apenas somente no registro do tipo 50. Registro 53. Esse registro é um registro de total de documento fiscal também, no entanto, apenas para substituição tributária. Esse registro ele é obrigatório para aquele contribuinte que está sujeito à substituição tributária nas operações com mercadorias. O registro 54 é o registro de produto, são os itens da nota fiscal. Quando você olha ali para a nota fiscal, você tem o cabeçalho da nota e tem os totais da nota. Isso aí equivale ao registro 50. E no meio da nota você tem os itens, os produtos. Esses itens é que você vai informar no registro 54, tá? Deve ser informado no registro 54 para cada mercadoria constante da nota fiscal. E ainda registros para informar os valores de frete, seguro e outras despesas que também constem do documento. Código do produto. Como é que você deve preencher esse campo aí? Deve preencher com a codificação própria da empresa para determinado produto. Esse campo deve ficar em branco nos registros de frete, seguro e despesas. O mesmo código de um produto informado nesse campo deve aparecer lá no registro 75 pelo menos uma vez. O registro 75 são os códigos das mercadorias. Então, se você informou um código nesse registro 54, lá no 75 ele tem que aparecer pelo menos uma vez, tá? Ainda em relação aos itens do documento fiscal, que compõem aí o registro 54, quando a nota fiscal for de aquisição de material para consumo próprio ou for nota fiscal com cupom fiscal emitido, o cupom vinculado, não precisa ser gerado o registro 54 para essa nota. Tá? Então, nota para consumo próprio, ou então foi emitido o cupom fiscal e agora foi tirada uma nota cujo aquele cupom está vinculado, então não precisa você informar os produtos no registro 54. O valor do desconto discriminado no corpo da nota fiscal deve ser rateado proporcionalmente entre os registros do tipo 54. Se o valor desse desconto for residual, por exemplo, um arredondamento, poderá ser escolhido um dos registros 54 para informar esse desconto. Registro 55 é a GNRE, a Guia Nacional de Recolhimento. Tá? Esse registro só deverá ser informado por contribuinte sujeito à substituição tributária. Deve ser gerado um registro para cada GNRE recolhida, no período relativo ao arquivo magnético. Deverão ser informadas todas as GNRE recolhidas, independentemente da UF favorecida.